De acordo com as escrituras bíblicas, afirmam que antes da vinda de Jesus Cristo, teria que acontecer alguns sinais. Que sinais são esses? Será que realmente eles já ocorreram? Em Ezequiel capítulo 29, do 12 ao 15, refere-se a uma profecia do Egito. Será que realmente essa profecia se enquadra com as profecias da vinda de Jesus Cristo, vamos assim dizer? E o que essa profecia do Egito nos diz? Vamos lá para a Bíblia. Essa profecia fala que, portanto, tomarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras assoladas, e em suas cidades, no meio das cidades de seres se tornarão em assolação, por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e o derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová, ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados, e renovarei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Muitas pessoas afirmam que essa realmente é uma profecia que se concretizou. Hoje nós vemos que o Egito já não é tão poderoso como era. Será que realmente essa é uma profecia que realmente aconteceu? Hoje, nesse vídeo, vamos falar passo a passo quais são as profecias que precisam acontecer para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então não fique fora disso. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é super importante para que você possa receber mais conteúdos como esse. Então, o que me diz? Vamos para o que interessa. Como vocês viram no começo do vídeo, vamos falar aqui quais são as profecias que precisam se concretizar para a vinda de Jesus Cristo. E a principal, que é a mais falada de hoje, a gente encontra em Mateus capítulo 24, do versículo 5, que fala que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E hoje a gente consegue realmente ver como várias pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Pregadores, pastores, homens de Deus, que assim diz ser, sobem nos altares e engana as ovelhas, engana as pessoas que estão ali desesperadas procurando uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, de renovo, de perdão. Estão sendo enganadas por falsos profetas que sobem pedindo dinheiro. Essas são as pessoas, esses são os falsos profetas. Essas são uma de várias profecias que precisam se concretizar para a vinda de Jesus Cristo. Agora vamos para a segunda profecia, que é o avanço da tecnologia. De acordo com o livro de Daniel, do capítulo 12, do verso 4, fala que "E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Isso é o que a Bíblia deixa relatado no livro de Daniel sobre o avanço da tecnologia. E realmente hoje a gente consegue ver o quão extraordinária a inteligência artificial cresceu. Se realmente o que a Bíblia deixa relatado no livro de Daniel sobre a multiplicação da tecnologia estiver referindo sobre a inteligência artificial, realmente estamos próximos do fim. A inteligência artificial, ela está algo absurdo. Cientistas já também afirmaram dizendo que a inteligência artificial já começou até a mentir. Olha o nível em que a humanidade chegou. Essa obsessão da humanidade por querer fazer algo jamais visto. Essa obsessão da humanidade de criar robôs em massa, de querer fazer com que esses robôs possam substituir humanos, possam substituir pessoas. Esses robôs eles possam fazer o trabalho que o ser humano faz. É isso em que estamos vendo aqui em 2025. O avanço da inteligência artificial, ela está subindo a níveis jamais presenciados. Se você prestar atenção e olhar 10, 20, 30 anos atrás, o que nós vemos hoje é algo extraordinário. Nós conseguimos hoje pegar um simples celular
e entrar em contato com alguém lá do Japão, alguém do Brasil entrar em contato com alguém do Japão, alguém dos Estados Unidos entrar em contato com alguém lá da Coreia do Norte. É algo absurdo. A tecnologia ela subiu para algo jamais visto. A inteligência artificial ela está em níveis jamais registrados. É algo absurdo da gente imaginar. Será que realmente em que livro Daniel fala sobre a multiplicação da tecnologia realmente está dizendo sobre a inteligência artificial? Será que realmente estamos próximos do fim? Mas calma que ainda tem mais sinais. Não é só esse. Ainda tem mais sinais para se concretizar antes da vinda de Jesus. O retorno do povo judeu a Israel. Muitas pessoas afirmam e alegam dizendo que realmente isso faz parte das profecias bíblicas antes da vinda de Jesus Cristo. Só que se a gente for ir para o livro de Isaías, capítulo 11, do verso 11, vai nos dizer algo bem semelhante. E ele nos diz que, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elã e de Sinar e de Ramat e das ilhas do mar. Se a gente for ir para o mesmo livro, só que agora em Isaías 43, do verso 5 e 6, ele nos diz que não temas, pois contigo estou. Trarei a tua semente desde o oriente e te juntarei desde o ocidente. Direi ao norte e ao sul, não retenhas, trarei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Esses versículos é que muitas pessoas hoje dizem e alegam que é um sinal profético antes da vinda de Jesus Cristo. Flores no deserto. Um tempo atrás, nós presenciamos um fenômeno extraordinário, onde no deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, fez brotar flores roxas. É algo extraordinário. E sabe por quê? Porque normalmente no deserto não é para ter vida. Só que a gente presenciou um fenômeno extraordinário. E se formos comparar isso com a Bíblia, em Isaías, no capítulo 27, no verso 6, nos diz que dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. É algo extraordinário. E também em Isaías, capítulo 51, do verso 3, nos diz que porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor, gozo e alegria, se acharão nela ações de graça e voz de melodias. Realmente, esse é um dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Pestes e pandemias. Isso realmente é o que nós vemos nos nossos dias atuais. De acordo com as escrituras no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 7, fala que, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E realmente, isso é o que nós vemos nos nossos dias atuais. Nós vemos o avanço ou o crescimento das doenças que a humanidade vem enfrentando. Há pouco tempo, em 2020, se não me falha a memória, temos o incidente global, vamos assim dizer, da Covid-19, onde vários países, nações, estados realmente sofreram com a Covid-19, onde ficamos de quarentena por essa terrível doença que nos atingiu durante esse período. E não foi só um ano, foi 2 anos de quarentena. Foi anos, vamos assim dizer, de possível realmente sofrimento, vamos assim dizer, arredondar para uma palavra bem complicada. Foi um sofrimento, foi terrível. Pessoas, familiares, várias pessoas realmente morreram durante essa causa, durante essa doença. E realmente pessoas acreditam que não vai haver mais, mas já está tendo boatos que já está vindo uma nova doença aí. Então realmente é o fim dos tempos. Realmente, isso é um dos sinais que a Bíblia deixa relatado no capítulo de Mateus, que haverá antes da vinda de Jesus.
as pestes, as doenças que realmente vêm afligindo o mundo. E como também acabei de ler, nação contra nação. E há pouco tempo agora, a gente acabou de ver uma guerra entre o Islã contra Israel. Isso é realmente algo perturbador. É algo perturbador. Eu acredito que realmente a gente está próximo do fim. Eu acredito realmente que a gente está próximo do fim. Mas não é só nesse livro. E em Apocalipse, capítulo 6, do verso 7 e 8, fala que, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Realmente é algo perturbador. Realmente é algo perturbador. Nós realmente temos que abrir os nossos olhos. Estamos próximos do fim. Os sinais estão acontecendo e as pessoas estão com os olhos vendados para a verdade. A perseguição dos cristãos. Em Apocalipse fala da abertura dos 6 selos. E em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 e 10, nos fala que, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso é um grande fato que a Bíblia deixa relatado a respeito da perseguição que os cristãos sofrerão na grande tribulação. E se formos parar para analisar e pensar, Jesus, ele foi perseguido, foi humilhado, foi ridicularizado, foi castigado e foi morto, crucificado e foi morto por mim e por você. Ou seja, as mesmas perseguições que os cristãos tinham naquela época, hoje, nos nossos tempos atuais, também estamos passando por isso. Isso é outro relato em que a Bíblia deixa a mostra para ver, para nos mostrar que Jesus está às portas. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse foi um vídeo que eu vim aqui trazer para vocês a respeito de alguns sinais, possíveis sinais da vinda de Jesus Cristo. E antes de você sair, não esqueça de comentar aqui o que você achou sobre esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fui!